Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 6, parte 6. Busque o Espiritismo. Depois de algo comentar a respeito de Moisés e Jesus, Carlos Toledo Rizzini anota relativamente ao Espiritismo. Em plena era científica, desponta a terceira revelação, que recebeu o nome de Espiritismo, dado pelo seu codificador Allan Kardec, que o lança em 1857 em O Livro dos Espíritos. Já não se trata de um ensino pessoal como os dois anteriores, Moisés e Jesus. É uma revelação científica, porque se baseia na experimentação para demonstrar a realidade espiritual e coletiva, porquanto reúne ensinamentos de fontes variadas. Instrutores do mundo espiritual vieram em massa comunicar tais ensinamentos por meio de pessoas dotadas da faculdade dita mediunidade. Kardec foi, sobretudo, o organizador, selecionador e analista do amplo material de evidências e dados que ele próprio obteve e que outros lhe entregaram. Nada criou, transmitiu, o que, aliás, Jesus afirmou ter feito em relação a Deus. Tinha uma visão muito nítida das coisas e grande habilidade para lidar com assuntos espirituais, cuja essência logo aprendida. Pode-se afirmar que o Espiritismo é o cristianismo ajustado à mentalidade moderna. Tem ele a missão de pôr à disposição do homem atual uma demonstração da base e uma explicação da doutrina do Evangelho. Nele, Deus é o Pai, Jesus é o Mestre e os homens são irmãos. O homem é um espírito encarnado no mundo material, objetivando a evolução para níveis mais altos, até Deus. Apresenta-se o Espiritismo como uma fé racional, isto é, dotada de conteúdo intelectual. Deseja exame daquilo que ensina e não tem interesse na fé sem discernimento. Sua autoridade é racional e impõe-se espontaneamente pelo valor que possui em infundir nos adeptos a necessidade de renovar-se interiormente. Muitos são os caminhos para a transformação do espírito. Contudo, dentro de cada um deles estão os princípios evangélicos, ou o caminho não conduzirá a Deus. O Espiritismo é apenas a via adequada ao homem culto de hoje, quando nele eclodiu o desejo de progredir, além do plano terreno grosseiro. O Espiritismo é recurso valioso para a prevenção ou cura da depressão. Restaurando o pensamento puro de Jesus, o Espiritismo se torna uma doutrina de estruturação, de libertação. O Espiritismo ensina de onde viemos, por que nos encontramos na Terra, por que sofremos e para onde vamos após a morte. Este conhecimento é básico para a felicidade humana. Sem tais informações, a alma aturde-se diante das situações afligentes, entregando-se ao abatimento moral. A doutrina espírita, quando penetra o ser, trabalha os seus valores eternos, equipando-o para o enfrentamento das lutas e para o êxito. Suscita uma nova escala de valores. Aprende-se a fixar-se na imortalidade da alma com aproveitamento da oportunidade. Realiza-se a terapia do espírito, que, como vimos, é a causa primeira da depressão. Alma irmã, com o Espiritismo bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, você reprogramará os valores da vida, alterará o comportamento em profundidade, trabalhará a indiferença, a soberba, o ódio, o ciúme, a falta de finalidade aplicada à existência, o esquecimento e desrespeito às divinas e às humanas leis. Alterará a postura íntima, obterá a melhor saúde orgânica e psicológica, eliminará o egoísmo,
o orgulho, a ansiedade, a ira, o medo, o ódio, a luxúria, que são raios destrutivos das células, como também da alegria. Dispor-se à remoção da causa profunda do distúrbio, eliminando seus efeitos negativos. Alma querida, a bibliografia espírita é muito rica. Nos livros você encontrará excelentes recursos e técnicas de autossuperação, como também de superação das dificuldades. Encontre um centro espírita. Alma irmã, procure e encontre um centro espírita corretamente estruturado. Dirigentes, auxiliares e frequentadores de um centro espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec é um monumento científico, filosófico e religioso de estrutura dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento exige estudos e pesquisas do maior rigor metodológico, realizadas com humildade, bom senso, respeito à doutrina e condições culturais superiores. Opiniões pessoais, palpites de pessoas pretensiosas, livros mediúnicos ou não, de conteúdo mistificador, cheios de absurdos ridículos, seja o autor quem for, não tem nenhum valor para um verdadeiro centro espírita. No centro espírita você terá a um só tempo hospital, escola, templo, lar e oficina. A assistência necessária, sendo um hospital de almas, ele auxiliará efetivamente nas suas enfermidades. O passe, que auxilia poderosamente na reconquista da saúde orgânica, do reequilíbrio das emoções e na restauração do perispírito eventualmente lesado. A água fluida, que igualmente contribui para a reconquista da saúde integral. A palestra esclarecedora e libertadora. Sendo uma escola, ele ensinará lições preciosas sobre a vida, sua finalidade. Amplas possibilidades de estruturação íntima, com a aquisição de novos conceitos e valores, reprogramando sua vida. Contato com a verdade, estudando-a em obras confiáveis, inspiradas pela espiritualidade superior. Oportunidade de reencontrar Deus, Jesus e a espiritualidade superior. Sendo templo, ele auxiliará na reconquista da confiança neles e em si mesma. A oração, com ela aprendendo a ouvir em Deus, em Jesus e na espiritualidade superior as forças e inspirações necessárias. Ensejo de travar contato com os benfeitores espirituais, sempre generosos e prontos a auxiliar em nosso crescimento íntimo. Campo imenso e propício à extensão dos laços fraternais, no amor ao próximo, nele encontrando o lar de bênçãos. Renovadas possibilidades de crescimento íntimo, sublimando-se e cristificando-se na autodoação a benefício dos que virão em pós. Sendo oficina, ensejará o Centro Espírita amplas oportunidades de realização no bem. Alma querida, na hipótese de você não conhecer um bem orientado Centro Espírita, informe-se com alguém de sua confiança. Ao travar contato com a casa espírita, procure permanecer nela por tempo razoável, dando-se a oportunidade de bem conhecer o Espiritismo. Não tenha pressa de afastar-se dela após a conquista da saúde na estrutura íntima da esperança. Ampare-se na família. O jovem encontrava-se amargurado e abatido. Vinha de uma perda importante e trazia a alma alanceada, receosa do futuro. Em uma certa noite, encontrava-se ele em um ambiente destinado à concentração de jovens. Algo absorto, olhava a tudo e a todos, sem ver nada nem ninguém. Recolhido em si mesmo, contemplava a própria dor.
Algo especialmente marcante lhe sucederia, porém, naquela noite. Em dado momento, seus olhos cruzam com outros olhos que o magnetizam de imediato. A chama íntima reaviva-se e a intuição segreda ao seu coração que aquela jovem, belíssima jovem, estava reservada para sua alma. Conheceram-se ou reconheceram-se. Falaram-se pela primeira vez nesta encarnação. E desde então, os fatos cuidaram de confirmar a intuição primeira. Aquela singular mulher faria parte da vida daquele rapaz. Casaram-se e tiveram 3 filhos, e muitos, muitos outros pelo coração. O nome desta jovem é Joana, minha companheira de muitos anos. Mulher extraordinária por suas virtudes peregrinas. Devotada e abnegada, tem se constituído em exemplo e inspiração para muitas vidas. Nas muitas crises, sempre comuns na vida de todos nós, ela tem sido uma alavanca de sustentação, um hino de amor. Alma irmã, a família pode ser compreendida ou definida como sendo a reunião de espíritos que se buscam na Terra para, através dos reencontros, mutuamente se auxiliarem na ascensão espiritual. Se você estiver bem, ajude quanto puder os seus familiares enfermos, compreendendo que depressão patológica é moléstia severa, não lhe sendo permitido omitir-se sob pena de cometer falta grave e expor-se ao remorso. Se você estiver enferma, peça ajuda com toda a humildade. Essa ajuda, evidentemente, será buscada junto aos familiares que estejam em melhores condições, portanto, com possibilidades de ajudar. Não reclame de sua família, entendendo que, à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito e da justiça divina, você está no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas. Aprenda a valorizar esse precioso e sagrado patrimônio que é a família. Sem ela, você perderia excelente campo de trabalho e de realização. No momento em que estas páginas são elaboradas com emoção e gratidão profundas, recordo-me de minha família. Sem ela, reconheço que não seria o que sou e não estaria onde estou. Meus pais, Sebastião e Maria, já desencarnados, muito me auxiliaram em todas as fases de minha existência. Deram-me a vida física e o amor nunca faltou, sobejando sempre. Ensinaram-me desde cedo a amar a Deus e a Jesus, encaminhando-me para a igreja, onde aprendi a orar, cantar e agradecer, preparando-me para os embates da vida. É verdade que nem sempre correspondi às expectativas de meus pais, mas nem por isto eles me abandonaram ou desprezaram. Fiéis a Deus, desincumbiram-se totalmente dos deveres abraçados. Hoje, domiciliados no mundo espiritual, prosseguem meus pais e meus amigos, sempre devotados. Não poucas vezes sinto-os comigo, no auxílio de que reconheço necessitar. O mesmo posso dizer dos filhos, Jordana, Morgana e Isaías Júnior, e dos meus 9 irmãos, bem como de todos os demais afetos que compõem o clã que tenho a felicidade de integrar. Nunca me faltaram com o carinho e o perdão, ensejando-me em todas as quedas, reiteradas oportunidades de recomeço. A todos eles, a homenagem singela do meu coração reconhecido. Alma querida, se a sua família não puder ajudar, procure valer-se dos bons e estruturados amigos. Tenha bons e estruturados amigos. Por que procurar ajuda de amigos ou de pessoas outras? Porque dependendo do grau da depressão, o depressivo não conseguirá sair sozinho da situação dolorosa em que se encontra. Um bom e estruturado amigo sempre pode ajudar.
Alma irmã, lembre-se que o próprio Jesus não desprezou a ajuda de Simão, o sirineu, que se dispôs a auxiliá-lo no transporte da cruz. Seja amiga de quem sofre, procurando não trair a sua confiança. Aquele que sofre já tem motivos suficientes para afligir-se, não sendo justo acrescentar-lhe o da traição ou da decepção. Se você estiver necessitada, procure alguém confiável para dialogar. Conte-lhe o que se passa na sua vida e se ela sugerir-lhe providências positivas, acate-as em seu benefício. Insisto, abra-se a quem for digna de sua confiança. Aumente o círculo de companheiros, companheiras. A solidão mórbida, traduzindo fuga, somente agrava. Faça para o depressivo todo o bem que puder, como a irmã e amiga da pequena grande história que segue. A jovem encontrava-se grandemente aturdida. Surpreendida por uma situação imprevista, apresentava-se abatida moralmente. Uma alma nobre e boa, devotada até ao esquecimento de si mesma, informada do quanto se passava com a jovem amiga, foi-lhe ao encontro. Encontrando-a e dispondo-se a ajudar, acomodou-se ao leito, aconchegando ao colo generoso a cabeça atormentada da adolescente que chorava. A nobre alma, candidamente, entremeava expressões carinhosas e ternas carícias, acenando com esperanças novas. Não resistindo a este magnetismo impregnado de amor, a jovem aquietou-se, reconquistando a serenidade e dispondo-se a prosseguir no esforço de autossuperação. Não há tristeza que resista ao iluminado e santo influxo do amor verdadeiro. Sempre que você puder ajudar, não deixe de o fazer. Alma querida, neste passo permito-me outro parêntese para recordar todos os maravilhosos amigos que a vida me concedeu. São tantos que não seria possível nominar a todos. Também eles muito me auxiliaram, estimulando-me ao crescimento e tolerando-me as deficiências. Perpassam pela minha lembrança os amigos antigos e recentes, velhos e moços, ricos e pobres, de longe e de perto, os encarnados e os não encarnados, os de Oswaldo Cruz e de Andradina, no movimento espírita e de outras doutrinas. Em todos encontrei sempre inspiração para a vida, e eles muito contribuíram para a minha formação. Em situações extremamente difíceis, quando me faltaram as forças próprias, neles encontrei arrimo para seguir avante, levantando-me e recomeçando outra vez. Trabalhe e transpire também. Alma irmã, saia de si mesma, não se enclausure, saia do ambiente fechado, movimente-se, faça caminhadas, respire ar puro. Transforme a energia mental gasta na fixação da tristeza em energia muscular. A depressão sairá pelos poros. A suorterapia é também excelente técnica de cura da depressão. Tenha contato com a terra, cuidando de um jardim, de uma horta, de um pomar. A terra, com sua energia positiva, pode restituir-lhe a saúde perdida e o amor pela vida. Busque intimidade com a natureza, saturada de energias balsâmicas e curativas. Alma querida, entenda que o trabalho é terapia, é vida. Veja o que sucede aos que se aposentam sem a elaboração de novas metas para esse período da existência física. Evite a hora vazia, que produz grandes prejuízos na economia moral das criaturas. Diminua as atividades, se preciso for, mas nunca escolha a ociosidade como forma de viver.
Trabalhe também pela alegria de estar produzindo, de ser útil e não somente em busca de recompensa financeira. Trabalhe, portanto, com desinteresse, contribuindo eficazmente para um mundo melhor. Reaja à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Vigie sempre. Jesus recomendou-nos vigiai e orai para não cairdes em tentação. Tentação é palavra que pode comportar muitos sentidos. No que se refere à depressão, tentação pode ser entendida como tudo aquilo que venha comprometer nossa alegria, arrastando-nos ao sofrimento. Hoje, se corporalmente entre nós, Jesus provavelmente assim se expressasse: vigiai e orai para não cairdes em depressão. Alma irmã, à semelhança do amor, quando Jesus recomendou vigilância, estabeleceu ele uma orientação de conteúdo prático, não místico. Queria o mestre dizer-nos que vigiássemos as entradas das informações que recebemos, representadas pelos nossos sentidos físicos e espirituais, como também que vigiássemos as nascentes do coração, a mente, com o que conseguiríamos evitar ou dominar o negativo. A criatura humana necessita, pois, de vigiar os olhos, os ouvidos, o tato e todos os demais sentidos, porque grande parte das impressões arquivadas no subconsciente adentram pela casa mental através dessas portas ou janelas. Se permitirmos o ingresso de tudo que for prejudicial, o subconsciente arquivará e desenvolver-nos-á exatamente o material arquivado. Vigiando as entradas e as nascentes do coração, a pessoa conseguirá impedir o ingresso dos maus inquilinos, também conseguindo despejar aqueles que já se tenham instalados. Alma querida, eleja quais impressões de fora poderão ingressar na intimidade de sua casa mental. Como o guarda noturno trabalha para evitar a entrada de ladrões inimigos no ambiente que defende, também a alma necessita de cuidar para não permitir o ingresso de adversários de sua paz na intimidade da casa mental. Policie a palavra, não reclame, não calunie, não injurie. Compreenda e trabalhe a dor. Escreve Vinícius: a dor é uma necessidade em orbes como este onde nos encontramos. Ela é na vida do espírito o que o fertilizante é na vida da planta. Os homens, como as árvores, não devem ocupar neste mundo um lugar inutilmente. É da lei que as árvores e homens produzam frutos, cada um segundo sua espécie e natureza. Quando a árvore se torna estéril, o agricultor recorre aos processos aconselhados ao caso. Abre sulcos em volta do seu tronco e aduba a terra ao redor. Quando o espírito estaciona na senda de evolução, mostrando-se negligente e relapso no dever que lhe assiste de produzir frutos de aperfeiçoamento moral e de desenvolvimento intelectual, vem o aguilhão da dor despertá-lo. É assim que os abúlicos, os comodistas impenitentes, os preguiçosos e os cínicos são chamados a postos e forçados a assumirem atitudes definidas e positivas nas lutas da vida. A humanidade terrena é composta de elementos retardatários. Daí se explica por que a dor é patrimônio comum a todos os homens. As lutas, as dificuldades e o sofrimento nos assediam por todos os lados e nos salteiam a cada passo no carreiro da presente existência. Debalde procuramos fugir às suas investidas. O momento chega em que nos vemos forçados a enfrentar obstáculos e a resolvê-los, a aceitar as lutas e a vencê-las,
a encarar a dor face a face e suportá-la. E de tudo isso resulta um bem. Após as refregas e as dores, o espírito sente-se mais capaz e menos egoísta, mais corajoso e menos indolente. Ao concurso da dor devemos, pois, grande parte do nosso progresso intelectual e moral. Aprendemos com o Espiritismo que a dor não representa uma desgraça para a alma. No sofrimento tem ela um poderoso auxílio para a sua redenção. Nesse sentido, escreve Emmanuel: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Interessante que apresentemos a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. O deprimido é alguém que, inexperiente e fragilizado em si mesmo, permitiu-se e vem se permitindo abater pelas dores. Ainda não possui estrutura suficiente para debelar a crise e permanecer alegre e em paz. Em sua miopia espiritual, de regra, o depressivo não se dá conta de que não é o único a sofrer. Quando percebe que outros também estão sofrendo, passa a pensar que ninguém sofre tanto quanto ele. Enfermo e fragilizado, dá-se a comentários infelizes, queixando-se e malbaratando a oportunidade de recuperação íntima. Dominado pela falsa piedade de si mesmo, não deseja a cura, embora muitas vezes afirme o contrário. Alma irmã, acredite, a dor encontra-se em toda parte. Você não é a única a sofrer, e pessoas há que sofrem muito mais. Diante dos muitos sofrimentos que esteja padecendo, procure a resignação dinâmica, abençoar a todos, agradecer a vida, rejubilar-se e sorrir, meditar, aprender, corrigir, crescer, avançar, libertar-se. Recomenda-nos o Evangelho segundo o Espiritismo quando orienta o ser a respeito da melhor postura diante da dor. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E recomenda mais a preciosa obra referida. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desses degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles,
vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quando a dor chegar, procure mantê-la em sua real dimensão, não a ampliando desnecessariamente com o seu desespero. Também em o Evangelho encontraremos a sábia recomendação: não vos aflijais, pois, quando sofredes. O não afligir-se quando o sofrimento advém significa que a criatura não deve adicionar sofrimento ao sofrimento. Se certas aflições são inevitáveis, outras são evitáveis. Evitável é todo sofrimento que adicionamos, por fragilidade íntima, ao sofrimento inevitável. Como leciona Joana de Ângeles, inspirada nas preciosas lições de Buda: o sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Jerônimo Mendonça Ribeiro é um dos exemplos mais extraordinários que tive a honra de conhecer e privar de sua companhia e amizade. Desde a tenra idade, começou a padecer dores atrozes, em virtude de uma artrite reumatoide deformante que haveria de acompanhá-lo até a desencarnação. Mineiro de Ituiutaba, jamais se permitiu abater moralmente pelo sofrimento físico. Tetraplégico, cego, cardiopata e trazendo dores terríveis, percorreu com sua cama ortopédica vários estados do Brasil e centenas de cidades, a todos levando o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, cantando e encantando pelo exemplo, lecionando confiança em Deus, certeza da imortalidade, alegria íntima e entusiasmo permanente no amor ao próximo, que traduziu de muitas formas. Jerônimo Mendonça Ribeiro, pelas mãos dos muitos amigos que o auxiliavam, escreveu vários livros e gravou discos e fitas. Fundou 2 centros espíritas, um na zona rural, uma gráfica e uma creche que atende centenas de crianças. Ele jamais saía de sua cama, que era também sua tribuna. Nessa cama, sempre imobilizado, permaneceu por 30 anos, até a desencarnação. Hoje, na espiritualidade, Jerônimo prossegue o trabalhador resoluto e amigo, devotado, sendo percebido e visto em muitos lugares, em todos eles inspirando companheiros, levantando almas caídas, sempre cantando as belezas do Consolador prometido. Alma querida, talvez não possamos, por enquanto, ser e fazer como Jerônimo, conhecido quando encarnado como o gigante deitado. Podemos, no entanto, tentar e tentar, sem nunca esmorecer. O amor, a fé e o trabalho contínuos nos conduzirão à fortaleza de ânimo e à vitória sobre todas as dores. Cultive alegria íntima. Problemas? Todos os possuímos. Mas quem é tão infeliz ao ponto de não possuir alegrias? Se tivermos olhos de ver, constataremos que possuímos muito mais motivos e momentos de alegria do que de tristeza. E aqueles, os momentos de alegria, devem ter prevalência sobre os outros, de tristeza, de desencanto. A tristeza cansa, abate, mata. A tristeza tudo dificulta. Não é através dela, certamente, que se resolvem as dificuldades. A alegria produz benefícios consideráveis para o corpo,
para as emoções e para a alma, contribuindo para a cura do estresse, da tristeza e de outros males. A alegria gerará otimismo, estímulos, forças de resistência para os desafios. Alma irmã, para que você conquiste a alegria verdadeira e definitiva, adote uma conduta sempre digna em relação a tudo e a todos. Execute bem e fielmente os seus deveres. Tenha uma visão positiva da vida. Transforme as situações difíceis em situações agradáveis ou amenas. Fixe na mente os momentos bons e os sentimentos generosos. Busque a convivência com pessoas alegres. Cultive ao máximo a alegria, procurando bons ambientes, bons programas, boas companhias, sempre de conformidade com a ética divina. Viva experiências que auxiliem na recuperação do seu bom humor. Entusiasme-se. Faça o próximo alegre. Isto alegrará você também. André Luiz, em seu livro Respostas da Vida, escreve que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Espalhe bem-estar. Realize tudo com alegria, sem o fardo pesado e desagradável do mau humor. Abra janelas para a penetração da luz. Não se oriente pelas frustrações. Alma querida, entenda que a alegria é também a presença de Deus no coração. Mantenha-se sempre ligada a Ele, não permitindo que o êxito a distraia e nem que o erro ou o fracasso magoe e derrube a sua alma na depressão. Não aguarde a cessação completa do sofrimento para experimentar a alegria. O momento é agora. Frua-o a benefício seu e de todos quantos convivem com você. Seja racional. A pessoa que cria fantasias vive nas nuvens, podendo precipitar-se no abismo do desencanto a qualquer momento. O depressivo, não poucas vezes, passou a experimentar o abatimento em consequência de falsas perspectivas em torno de pessoas ou situações. Atribuiu-lhes qualidades que não possuíam e, quando surpreendido pela realidade, deixou-se abater e amolentar, caminhando com o fardo desagradável da decepção, perdendo o encanto pela vida e a confiança nas demais pessoas. Alma irmã, se você está deprimida ou alterada emocionalmente, procure sair do aturdimento que a infelicita. Os acontecimentos desagradáveis não merecem o seu sofrimento. Recupere a tranquilidade. A calma nunca atrapalha. O nervosismo e a precipitação jamais ajudam. Examine o problema com serenidade. Isto auxiliará você no encontro das soluções. Não discuta por discutir. Com o diálogo, você buscará soluções para o passado, o presente e o futuro que a aguarda. Não fuja da realidade. A atitude sensata, racional, dará a você amplas condições de superar o momento difícil. Evite a utopia. Preserve-se dos imaturos, ame-os e auxilie-os, não se permitindo, porém, influenciar tanto por eles. Elimine o sonho de mudar o mundo sem mudar a si mesma. Mude-se e assim contribuirá para um mundo melhor. Conquiste-se antes de conquistar coisas e pessoas. Não se distraia com o êxito. Não se abata pelo insucesso. Cuidado, quando as fantasias passam, a depressão chega. Acabe com a ilusão, antes que a ilusão acabe com você. Não transfira suas carências para o outro. Ele talvez não esteja, nesse momento, em condições de ajudá-la. Em tópico próprio,
recomendou-se a procura de um bom e estruturado amigo. Isto, porém, não significa que se deva despejar sobre ele toda a problemática. Alma querida, em Deus, você encontrará as diretrizes corretas para a sua vida, como as bases de sustentação para todas as horas e circunstâncias. Construa sua casa mental sobre a rocha da consciência lúcida e responsável, e não sobre a areia movediça das paixões inferiores que atordoam e infelicitam, deixando, após a sua passagem, marcas profundas de desengano e depressão. Depressão. Causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Breve página: A mulher. Seja você a primeira pessoa a amar-se. Ame seu corpo com suas peculiaridades. Respeite o seu organismo. Ele é templo da vida. Existindo problemas orgânicos ou hormonais, procure um médico. Você tem direito à saúde e a merece. Procure enriquecer a sua vida, possuindo muitas motivações para viver. Ser mulher de uma só atividade pode ser muito prejudicial. Se você vier a perder ou não possuir a condição de gerar filhos, não se aflija. Há muita gente sofrida esperando auxílio. Seja mãe dos sofredores, adotando-os pelo coração. Não fique remoendo sentimentos negativos. Liberte-se deles. Cuide de sua casa mental como você cuida de sua residência e de sua família. Não chame a si a responsabilidade exclusiva por tudo o que acontece na sua família. Se não é correto omitir-se, também não é justo sobrecarregar-se tanto. Os outros não têm o direito de colocar sobre os seus ombros as responsabilidades que lhes pertencem. Eduque-os neste sentido. Sem trair seus deveres domésticos, dedique-se a outras tarefas, inclusive remuneradas, se for possível e se houver conveniência ou necessidade. Não ocorrendo a situação do parágrafo anterior, busque tarefas outras que ocupem parte do seu tempo e permitam o seu enriquecimento íntimo. Não faça de sua casa a sua cadeia. Fiel sempre às suas obrigações, encontre bons motivos para se ocupar. A ação beneficente é das melhores soluções terapias para suas dores. Se casada, ame seu marido. Se mãe, ame seus filhos, como eles são. Se ainda não são o que devem ser, ajude-os a se tornarem melhores. Você pode ter sido colocada em um meio para que, com a sua ação e seu exemplo, venha a ajudar espíritos mais necessitados. Sofrendo violência, moral ou física, procure ajuda, quanto possível, sem ódio nem mágoa, para você e o seu agressor. Essa ajuda poderá ser encontrada no médico, no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, no promotor de justiça e em outros profissionais e pessoas que estejam em condições de ajudá-la. Não há por que suportar humilhações e violências indefinidamente se possui ao alcance meios para o auxílio a todos. Pode ser que o seu algoz esteja doente. Contente-se com sua profissão e sua remuneração, caso trabalhe. Se for possível conquistar progressos, melhor. Se não, resigne-se, recordando que há muitas mulheres que gostariam de estar no seu lugar. O valor pessoal independe do salário, da tarefa desempenhada e da posição social que se ostente. Você nem é superior nem inferior a ninguém. Cada um de nós tem o seu valor próprio. Procure sempre superar a si mesma, os seus limites, sendo cada dia melhor do que o foi no anterior.
Não se submeta aos abusos sexuais. Toda violência ao seu corpo é violência contra a sua alma. Não existe amor sem ética, sem respeito. O amor ao próximo, através de ações positivas, dará renovada motivação para a sua vida. Ele é o melhor antídoto para o tédio. Quando e quanto possível, evite os conflitos domésticos. Que eles não ocorram por sua culpa. E se você vier a errar, desculpe-se e recomece. Se o erro for dos outros, desculpe-os e auxilie-os a igualmente recomeçarem. Não inveje seu marido se casada. Inspire-se no seu bom exemplo e faça o seu melhor. Adote uma vida simples. Evite gastos supérfluos, desnecessários. O consumismo não cura a depressão. Tenha método e ritmo na sua vida. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu mal. Programe-se, não se estressando sem necessidade. Trabalhe sempre, mas sempre com inteligência. O trabalho é lei da vida e você trabalhará eternamente. Fazer tudo hoje não resolve para sempre, porque amanhã você terá mais o que fazer. Não deixe para amanhã a tarefa de hoje, mas não intente fazer hoje a tarefa que será mais bem executada amanhã. Você é linda, você é única no universo. Não existe outra igual. Aprenda a gostar de si para que os outros façam o mesmo. Você não está só como pensa. Há muita gente que lhe tem carinho. Seja solidária com os solitários e você nunca estará sozinha. Se os seus afetos desencarnaram, saiba que eles vivem. Não há morte. Eles esperam por você e lhe devoltam o mesmo sentimento de outrora. Ame a todos, sempre. Assim você atenderá à sua carência. Atenda a todos os seus deveres, diligentemente. Porém, não se sobrecarregue sem necessidade. Preocupar-se somente produz cansaço e desânimo. Ocupe-se, buscando inspiração e providências para a solução almejada. Haja com tranquilidade, viva com calma, confie em você, tenha segurança íntima. Não se atormente pelo amanhã. Alcance-o vencendo passo a passo as dificuldades. A ansiedade mórbida não trará a você as alegrias esperadas. Não se permita consumir pela competitividade da sobrevivência. Trabalhe, estude, cresça, ame, e você verá atendidas todas as suas necessidades. Lembre-se de que Deus não a esquece. Progrida sempre. Não deixe, porém, corroer-se por ideias de perfeccionismo. Pessoa muito exigente é pessoa neurótica, intolerante, de trato difícil, desagradável. Não fique presa indefinidamente ao passado, fazendo interminável inventário das dores e dos desencantos, como das perdas e dos erros cometidos. Viva positivamente o presente, como se não tivesse passado negativo. Não tenha medo da velhice. A vida tem encantos em todas as fases da existência humana. Descubra-os quando chegar essa fase, mantendo-se jovial e solidária, cooperativa e otimista. A vida prossegue, e os que se amam não se separam para sempre, mesmo quando advém a morte do corpo, que é transformação libertadora. Não pense que você seja a única pessoa a sofrer. Todos sofremos, e há pessoas que sofrem muito mais. Lembre-se do extraordinário exemplo de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Sempre fiel a Deus, cumpriu todos os seus deveres ante a família, o mundo e sua consciência. Suportou com estoicismo todo o processo arbitrário que vitimou Jesus, acompanhando-o em todos os lances dolorosos da crucificação e da morte. Inspire-se nessa alma belíssima e pura. Quando as forças lhe faltarem, busque-a em oração confiante e esperançosa.
O auxílio não tardará a chegar. Prossiga confiante e serena. Esforce-se sempre. A vitória coroará a sua vida. 20 anos depois. 2 orações. No prefácio do livro Sementeira de Bênçãos, narrei uma experiência por mim vivida no dia 10 de abril de 1978, quando me preparava para as 2 últimas etapas do concurso do Ministério Público. Chegando à Praça da Sé, em São Paulo, por volta das 12h20, embora à época vinculado ao protestantismo, desejoso de encontrar ambiente propício à oração, entrei na famosa e respeitável catedral. O silêncio e a quietude espiritual reinantes nesse sagrado templo ensejaram-me as condições necessárias à comunhão com o alto. Sentei-me tranquilamente. Passados alguns minutos, obedecendo ao antigo hábito, ajoelhei-me e pus-me a orar, sentida e confiantemente. Senhor, como tu sabes, desde há muito venho me preparando para este difícil e rigoroso concurso. Superadas as fases iniciais, dentro de instantes enfrentarei as etapas faltantes. Sabes que muito estudei, preparando-me quanto possível para este momento. Não te pedirei seja eu aprovado no concurso. Tu conheces o que me está reservado e o que melhor me convém. Rogo-te, isto sim, a bênção da serenidade, a fim de que eu possa produzir o máximo ao meu alcance. A tranquilidade necessária para que a minha mente, livre das tensões que soem ocorrer nestas experiências, responda com a desenvoltura desejável, exteriorizando com segurança os conceitos aprendidos. Senhor, não te faço nenhuma promessa, visto que tudo quanto possuo, foste tu quem me deste. E em tua magnificência e grandeza, que poderia eu conceder-te? Se te aproveres, seja eu aprovado neste concurso, se for esta a tua vontade, digo-te, jamais cogitarei de promoção pessoal, de obtenção de postos que me possam destacar no cenário dos homens, com o esquecimento das necessidades dos meus irmãos de humanidade. Não, Senhor. Farei do meu cargo uma oportunidade de auxiliar o próximo mais necessitado, amparando-o no soerguimento, servindo com o esquecimento de mim mesmo. Senhor, não se trata de uma promessa, este programa traçado. Não. É um compromisso sagrado do coração, a cuja execução procurarei me aplicar todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, por me teres ouvido. Passados 40 minutos, afastei-me resoluto e sereno em direção ao desafio que me aguardava. Passaram-se exatos 20 anos desde o dia 10 de abril de 1978. Hoje, quando grafo as últimas linhas deste trabalho, estamos em 10 de abril de 1998, Sexta-feira Santa. São 10h25. Joana e os filhos, Jordana, Morgana, Isaías Júnior e o neto ou neta, que breve chegará. Jordana encontra-se grávida. Estão em Oswaldo Cruz. Por minha vez, na companhia do amigo Ângelo Luiz Belchior Antonini, que muito me ajudou na elaboração deste livro, encontro-me em Andradina, na intimidade do apartamento em que resido. Os anos perpassam pela minha memória e, comovido, observo a longa estrada percorrida. Reconheço que não tem faltado boa vontade para o fiel cumprimento do compromisso assumido há 20 anos, no sentido de amar e servir o próximo,
mais necessitado. Agora sou espírita e vinculado muito especialmente à comunidade espírita Joana de Ângeles, que fundamos em Oswaldo Cruz. Findando este esforço sobre depressão, na esperança de ter feito o máximo ao meu alcance, permito-me concluir a tarefa em oração, dizendo: Senhor, são passados 20 anos. Agradeço-te, Autor da vida, por todas as bênçãos amealhadas neste período. Foram tantas e tão grandiosas que não poderiam ser agora arroladas sob pena de elaborar uma prece interminável pelas bênçãos intermináveis que me deste. É verdade, Senhor, que não faltaram as lutas, as dificuldades, as quedas, os erros. Mas, e não obstante as muitas nuvens borrascosas da aflição, sempre me foi dado perceber, para além delas, o sol do teu amor a brilhar, dando-me segurança e clareando os caminhos que deveria percorrer. Tuas mãos sempre estiveram estendidas, soerguendo-me em todas as vezes que delas necessitei. Tu mandaste ao meu encontro muitos corações aturdidos e desesperançados. A todos procurei amar e auxiliar. No entanto, humildemente reconheço que na fragilidade que ainda me caracteriza, deixei passar a oportunidade de semear o bem e de auxiliar a todos quanto devia. Perdoa-me pelas muitas faltas cometidas em desfavor do próximo e de mim mesmo. Abençoa ainda mais aqueles a quem eu, mesmo em teu nome, não fui capaz de abençoar. Se for possível, pela tua misericórdia, concede-me outros anos mais de vida e oportunidades repetidas de agir no bem. Repito hoje, 20 anos depois, a prece compromisso. Se te aprouveres, permaneça eu no corpo, sendo esta a tua vontade, digo-te outra vez. Jamais cogitarei de promoção pessoal, de obtenção de postos que me possam destacar no cenário dos homens, com esquecimento das necessidades dos meus irmãos de humanidade. Não, Senhor. Farei de todas as possibilidades ao meu alcance oportunidade de auxiliar o próximo mais necessitado, amparando-o no soerguimento, servindo-o com o esquecimento de mim mesmo. Transforma este livro, pelo teu infinito amor, em bênçãos para todos os que venham a debruçar-se sobre ele, auxiliando-os e aos seus na superação de si mesmos e das lutas redentoras. Obrigado, Senhor, por me teres ouvido.